Meus amigos, mais de 200 milhões de reais caiu na conta do time do Palmeiras aí após a venda, né, de Vitor Reis, mais de 220 milhões de reais. Palmeiras é uma máquina de fazer dinheiro, Palmeiras é uma máquina de revelar jogadores, Palmeiras é uma máquina de fazer aí grandes jogadores da base. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou sobre o Palmeiras e com que o Palmeiras, em quem o Palmeiras vai investir todo esse dinheiro? Então assista esse vídeo até o final. De quê? Da quantia que o Palmeiras vem arrecadando dos jogadores, vendendo atletas que aparecem da base para o mundo do futebol. Podia ser eu e você e que são meia-meia. diferenciados. Que loucura, né? Vamos meia essa graninha? Agora, 219 milhões de reais, 219 milhões de reais pelo Vitor Reis, que, aliás, se transformou na maior venda de um zagueiro do futebol brasileiro, superando o Beraldo do São Paulo. E agora, esse número e esse dinheiro pertencem ao Palmeiras. Capelanes. Meu Deus do céu, é uma máquina, né? Que máquina! Você viu que até competência! Competência, e até o JP Sampaio, quando o Palmeiras foi eliminado da Copinha... Máquina pra mim é trabalho. Não, também, trabalho. Concordamos, Abel. Exato. Claro. Ele até fez uma publicação tirando onda, né? Porque o Corinthians publicou a derby cancelado, o primeiro derby do ano, e aí ele falou, escalou o time dos vendidos, né? Quer dizer, uma geração bilionária, literalmente falando. O que me chama a atenção é o seguinte, como o Palmeiras conseguiu se consolidar nesse mercado. Porque o Palmeiras, se você for pegar em um recorte, que o Chico adora os recortes, né? De 10, 15 anos pra cá, o que o torcedor falava? Dificuldade de vender jogadores, de revelar jogadores, de consolidar ídolos. Eu acho que o último grande ídolo que nós tivemos aí, depois de uma grande geração que passou, foi o Gabriel Jesus. E aí depois teve um hiato. E aí o que aconteceu? Começou a aparecer um atrás do outro. O Santos perdeu esse posto, que era o raio cai toda hora, parou de cair o raio. Os meninos da Vila. Os meninos da Vila. Esse raio parou de cair, da forma que caía. E o Palmeiras se consolidou por quê? Você falou muito bem, Renata. Trabalho sério, sem rabo preso com empresário, coisa que infelizmente a maior parte dos clubes do futebol brasileiro tem. Olha, se a gente for pensar em euros, primeira coisa, a gente está falando aqui de vendas que são muito altas. 35 milhões de euros por um zagueiro. Meu Deus. Para o Manchester City, time do Guardiola, que passou por uma crise, já está se recuperando. Quando a gente pensa no Luiz Guilherme, 30 milhões de euros. O Giovani, Mundo Árabe, 12 milhões de euros. O Hendrick, 60 milhões de euros. O Estevão, 61 milhões de euros, mais bônus, mais metas. Então, o Palmeiras, gente, ele é realmente uma máquina de vender jogadores, vender bem. Porque ele vende atletas que realmente têm talento, que têm ainda futuro, que não estão plenamente desenvolvidos. Então, hoje, o Palmeiras está se especializando e vai continuar. Porque a base é muito bem organizada, porque tem uma atenção especial da diretoria e porque entenderam que a fonte de renda maior do clube é essa. Chico Garcia, que loucura, hein? O Palmeiras tá que tá e merece um reconhecimento nesse aspecto. Ah, merece, mas o que o Capelani cita é porque o Palmeiras, em determinado momento, estava numa situação financeira muito delicada, na Série B do Campeonato Brasileiro. Aí você sabe tudo o que aconteceu, vem o investidor, vem o Paulo Nobre, o Palmeiras se reestrutura e naquele momento era um comprador. Palmeiras comprava, ia para o mercado, o Alexandre Matos, né, participou desse processo, contratava muitos jogadores e não utilizava a base, exatamente por isso, porque a política era outra. O JP Sampaio, ele diz, o Ronaldo vai ficar bravo com isso, que a principal contratação da base do Palmeiras nos últimos anos chama-se Vanderlei Luxemburgo. Quem diz isso é o coordenador da base do Palmeiras, porque não bastava ele formar, mas é claro que o JP Sampaio tem um trabalho incrível, tinha que ter um treinador para utilizar, e o Luxemburgo vem com essa promessa. Inclusive foi dada a ele essa liberdade para ele utilizar os jovens. E a partir dali ele começa a colocar no time principal. O clube é campeão paulista, ele volta para o clube, né, depois de muito tempo, é campeão paulista com esses garotos e a partir dali muda completamente, porque o Palmeiras começa a colocar a base, uma base vitoriosa, vencedora, até chegar nesse nível aí, gente. Eu duvidei dos valores que foram aventados inicialmente, porque é impressionante você pagar para um jogador que mal jogou, ele jogou um semestre, tem 18 anos. O Murilo machucou, acabou tendo mais visibilidade e mostrou competência e já tem alguém olhando. E uma coisa que eu digo, quando você vende um atleta para a Europa e ele dá certo, isso também chama para que futuros atletas sigam o mesmo caminho. Porque a gente não está falando só de mercados alternativos como o do Giovani, que foi para o mercado árabe, mas a gente está considerando clubes que são muito fortes, que são potências na Europa e que querem jogadores do Palmeiras, Ulisses. Esta situação é a mesma coisa do jogo aberto. Por exemplo,
Quando o cara anuncia aqui no Jogo Aberto, ele tem um retorno incrível. Então, chama outros Que bom, anunciantes. né? É lógico. E é o Palmeiras. O Palmeiras vende o jogador para a Europa e dá certo. O cara vai lá e joga. E rende ao Endrick, questionado, vai lá e faz 2 gols num momento difícil do Real Madrid. Então, quer dizer, a Leila... O Endrick ainda nem chegou numa idade para ser o jogador craque do Real Madrid. Eu trabalhei, eu narrei futebol, jogo no Palestra Itália, no Parque Antártica, com o Palmeiras sem dinheiro para nada. Com o Palmeiras sem dinheiro para arrumar o gramado. O Paulo Nobre uma vez emprestou 4 milhões para arrumar o gramado, pintar os símbolos que tinham atrás do gol, que era de concreto, do Palmeiras e do Palestra, enfim. E aí o Mustafa falou, não vou devolver. Ele falou, não, pode ficar, doação pro clube, não tem problema. Mudou muito a vida dele. Quer dizer, o Paulo deu pontapé nisso, mas não é só importante o Paulo Nobre. O que é importante é a sequência, não é mesmo? Com o Gagliotti, a sequência que nós tivemos do Palmeiras. Né, da série do Beluso, depois entra o Gagliotti, vem Leila, enfim, são presidentes que mantiveram esse trabalho, essa linha de conduta legal, administrativa. O Palmeiras parou de fazer loucura e o Palmeiras descobriu, que é o beabá do futebol, que a base é a galinha dos ovos de ouro. Só que tem uma mudança também até de mentalidade do Abel, e eu percebo isso, que quando ele foi resistente para utilizar o Endrick, demorou, vai pra Disney, seja feliz. Aí ele estreia contra o Coritiba, lá fazendo gols, pelo menos, não é? Então, a gente vê que demorou esse processo. Com o Estevão, não. O Estevão apareceu, subiu, e o Abel já deu crédito para ele. O Luiz Guilherme é a mesma coisa. Então, o Abel também está entendendo que não é só colocar esses meninos, que eles vêm com uma preparação, porque o investimento que o Palmeiras faz na base, os outros não fazem. Verdade. Poucos fazem. E isso você não forma um jogador em 1 ano ou 2. Às vezes você fica 3, 4, 5, 6 anos com o jogador até ele virar um cara que vai te dar dinheiro. Eu só vou concluir para você o seguinte, a gestão administrativa, comissão técnica, que casa perfeitamente com a gestão administrativa. Isso. Eles são uma coisa só. O Abel entendeu essa filosofia, a mesma língua, correto? E a base também. Casa. Então o cara começa a ser preparado, pô, eu vou perder. O que acontece? Eu vou perder tal jogador. Por que eles subiram mais rápido? Que eles começaram a ser preparados porque sabia que o Endrick ia sair. Então por isso que foi muito mais rápido essa troca. Mas eu sinto uma confiança maior no processo do Abel. Além de jogadores experientes. A base treina com o profissional 2, 3 vezes por semana. Então, os jogadores da base eles já estão treinando contra os profissionais que já se conhecem. Então, quando o jogador sobe, ele já conhece o Abel já conhece o cara. Facilita muito. Agora, Sgarbi, a gente vê também que isso funciona no Palmeiras. O Thales aí já está fazendo gol, que é um menino da base que estava jogando a copinha há poucos dias. Quando você vê 5 jogadores da base já vieram para o profissional. E eu imagino que, além das contratações e compras, o Palmeiras vai continuar dando muito espaço para meninos. E o Palmeiras tem algo que não se conquista da noite pro dia, né, Rei? Em relação à base, que é credibilidade. Hoje os clubes de fora olham pro Palmeiras e sabem que o Palmeiras sabe formar jogador. Além do jogador, sabe formar pessoas na base. E o JP Sampaio, pra mim, até forte que eu vou falar, pra mim é a melhor pessoa em relação ao trabalho no futebol brasileiro, no modo geral. Pode pegar todos os dirigentes, coordenadores, é a melhor pessoa, a mais capacitada no futebol brasileiro. Você sabe quem fazia isso muito bem? Quem? O teu time no passado. Sei disso. É verdade. O Expressinho, os grandes craques, e acabou. Então, mas o Palmeiras tem isso que não nos conquista da noite pro dia, que é credibilidade. Vai revelando. Pensa o Palmeiras. Nos últimos 10 anos, quantos craques o Palmeiras revelou? Quantos craques o Palmeiras revelou? Jogador que foi camisa 9 em Copa do Mundo, Gabriel Jesus. Aí revela um Endrick, um fenômeno, que é questionado lá. O Ulisses foi perfeito. Um questionado, entra no segundo tempo e mete 2 gols. O Estevão, que é esse moleque, o Estevão vai ser titular pra mim na próxima Copa. Pra mim é titular na próxima Copa. E o Chelsea é um time que, pra quem tá acompanhando o futebol inglês, ele tá em franca evolução. Ele já tá entre os 5 melhores do campeonato inglês. Então o Chelsea tem uma equipe muito jovem e que tá começando a ganhar corpo. E o Estevão vai chegar nessa equipe que, na minha opinião, vai ser protagonista de novo logo. É uma equipe que está sendo montada para 5, 6 anos, a mesma equipe. E a grande diferença do Palmeiras, a gente para fazer uma comparação rápida. No Brasil, no futebol brasileiro, quem jogou mais? Beraldo, Murilo ou Vitor Reis? Os dois jogaram muito mais que o Vitor Reis aqui no futebol brasileiro. Em termos de quantidade, muito mais. Não, e qualidade também, assim. Pô, o Beraldo foi campeão da Copa do Brasil sendo um dos protagonistas. Muito mais o Murilo surgiu aqui gigantesco no Corinthians. O Vitor Reis jogou 6 meses. Os clubes lá de fora, lógico, tem uma saída de bola excelente, um passe excelente, um cara alto, baita jogador. Só que os clubes lá de fora olham pro Palmeiras e falam, sabe formar jogador, sabe formar ser humano, sabe formar atleta. E o Corinthians vendeu o Marquinhos por 4 milhões. Não, mas o Corinthians ele é pioneiro disso. Sabe por quê? O Sgarbi falou de credibilidade da base. Não é opinião minha, você pode perguntar para qualquer torcedor corintiano o seguinte. O que é, Leila?
É isso aí. É o que falou Sgarbi, é isso aí, Leila. A diferença é que se você chegar com uma mala de dinheiro, talvez consiga comprar jogadores. Se você chegar em muito clube do futebol brasileiro, o Corinthians é um deles, com um saco de coxinha e um refrigerante de 2 litros, talvez você leve a molecada da base. A diferença é essa. Mas aí é o desespero do clube. Mas é o que o torcedor fala. É o desespero do clube. O Palmeiras está estruturado. O Corinthians precisa. Não, mas aí também muda o preço. Você precisa, mas a partir do momento que você desvaloriza o seu produto, o seu ativo... Não, mas eu tô concordando com você. Você põe uma multa rescisória de 30, 40, 50 milhões de reais. Aí vem qualquer clube X, bate na porta, te oferece 10, você vende? Na verdade, o Abel já deixou bem claro que agora vai contratar um zagueiro. O Palmeiras está de olho no mercado, precisa contratar um zagueiro até mais experiente, mas aí tem o Benedetti, que já está jogando. O Palmeiras, de 2020 para cá, ele utilizou 44 atletas da base. A gente está começando 2025. Não, 4 times, velho. Então, é uma filosofia do clube, vai contratar jogadores caros, vai. Mas como a contratação do Paulinho também é muito cara, então, para os padrões do futebol brasileiro. Porém, vai continuar investindo na base. E acredito que essa mescla tem tudo ainda para render muito para o Palmeiras, não apenas agora, mas nos próximos anos. Everton Guimarães daqui a pouquinho com a gente. O que é, Ulisses? O Galo tentou tirar eu ia o homem falar da base isso. do time do Palmeiras. O Sgarbi não está tão exagerado. Eu vou deixar você falar. Não, eu ia dizer que ele não está tão exagerado. Quer o meu microfone? O Flamengo já tentou tirar o JP Sampaio do Palmeiras, o Palmeiras recusou. Agora o Atlético Mineiro. Então, assim, e não foi pouco dinheiro, um cara precioso que você tem que manter e valorizar. Mas aí o cara também tem que acreditar no trabalho que ele vem fazendo. Nossa, alguém está discordando da gente aqui. Alguém não está concordando com o assunto. O microfone não é comestível. É o seu, Chico. Não, é o teu. Não sei o que aconteceu. Detector de metais, Chico. Mas O Chico dá uma seguradinha. O Galo veio com dinheiro altíssimo para levar. Ele não foi pouco dinheiro, não. Mas um Fala trabalho assim, como esse desperta atenção. Você olha e vê os frutos e o valor. Na verdade, o que se vê é o dinheiro já capitalizado pelo Palmeiras em vendas. E quando você tem um cara da base que recebe uma proposta de mais de 400 mil reais, mais do que ele ganha no time que ele está, e ele fala, olha, infelizmente eu vou cumprir o meu contrato e vou ficar aqui. Então você já vê que ele é um cara totalmente preparado para formar o atleta da base. Porque a linha de caráter, de conduta, de profissionalismo dele será passada para esse atleta. A postura dele foi perfeita. Tem algo interessante também que o próprio JP Sampaio deixa muito claro, que ele tem uma relação muito próxima com o Abel. E ele é um cara de muita confiança do Abel. Quando o JP Sampaio fala para o Abel, pô, já começa a usar esse moleque, testa esse moleque, já era. O Abel confia muito no JP Sampaio. A gente tem que ressaltar a base, como nós estamos ressaltando o trabalho do JP, mas o Abel ele tem toda a razão. O Palmeiras precisa agora contratar. Porque eu não sei se o Benedetti vai dar esse jogador. Tem dinheiro para contratar. Pois é, agora vai ter que procurar no mercado, achar alguém que esteja disponível. Eu não sei se o Benedetti, vi pouco desse jogador, do 1,96 m, gigante, não sei se ele vai ser esse jogador que está prometendo. No jogo contra o Noroeste me chamou a atenção o quanto ele vai para a área e o quanto ele tenta o cabeceio nas bolas paradas. Isso é muito recente, aí não dá para fazer uma avaliação, mas apareceu pela necessidade. Exato, e um centroavante. O Abel, eu falei isso aqui quando abriu o programa, quando começou a temporada, o Palmeiras precisa contratar um 9. Ele foi questionado na última entrevista coletiva e deixou bem claro, precisa. Se o Palmeiras não contratar um camisa 9, se o Palmeiras contratar vai ganhar pelo menos 2 títulos, no mínimo. Se o Palmeiras não contratar vai ter dificuldade. Acho que agora veja como são as... O Vitor, não o Pereira, o Vitor Reis, zagueirão da base do Palmeiras, já foi apresentado, já anunciado pelo Manchester City de Pep Guardiola. Temos aí ele falando, é isso? Ou temos um anúncio primeiro? Olha o Vitor Reis aí, já com a camisa. I chose Manchester City, não sei o quê. Eles sempre brigam por títulos, apareceu ali algumas falas dele. Do mundo. Eu sempre tive esse sonho de ser treinado por ele e agora eu tô realizando. De novo, eu atrapalhei. Eu falei demais! Então vamos voltar. Eu escolhi o Manchester City porque é um clube gigante e desde criança eu sempre venho vendo e sempre está brigando por título. O Pepe é o melhor treinador do mundo. E eu sempre tive esse sonho de ser treinado por ele e agora eu tô realizando. Eu trago pro elenco muita felicidade, muita vontade de vencer e espero poder contribuir bastante. Pode ter certeza que eu vou deixar tudo dentro de campo. Tenho muita vontade, determinação. Sou um atleta que gosta bastante do combate, tenho um bom cabeceio também e um bom passe. Meus objetivos aqui no clube é fazer história, conquistar bastante títulos e ajudar toda a equipe. O meu sonho no futebol, acho que é conquistar uma Champions League e uma Copa do Mundo. Eu prefiro fazer um gol e deixar zerado, porque fazer gol é muito gostoso, a sensação de fazer um gol, né? E de não tomar um gol também acho que toda partida a gente procura isso, de não tomar gol.
Eu acho que como o City gosta de jogar com a bola, gosta de jogar desse jeito, também gosto. Eu acho que é meu estilo de jogo também. E eu acho que o City já demonstrou essa confiança para mim, de querer me contratar, então eu já fico muito confiante. 19 anos o Vitor Reis, estava vendo aqui, ó, no dia 12 de janeiro, então, semana passada completou 19 anos e já falando com personalidade, falando bem ali, né? Hein, professor? Esse rapaz chegou chegando, né? Tem alguns jogadores que a gente já bate o olho e sabe que é um jogador acima da média, é o caso dele. Fez 19 anos agora, já virou Vitor Kings. É Vitor Kings? Agora vai ser Vitor Kings. E é curioso, eu participo de uns grupos de WhatsApp com jornalistas estrangeiros e todos se assustam, né? Poxa, mas é um menino? Por esse valor, o mercado está uma loucura. E eu, trocando ideias com esses amigos, falo, mas é que vocês não acompanharam tão de perto. Ele é realmente um zagueiro acima da média, né? A idade à parte, ele tem relances de veterano. Para a posição em que ele joga, isso é muito raro. E o City percebeu isso, né? Para ter jogado com a personalidade, com a tranquilidade, com a qualidade que ele jogou nesse time do Palmeiras, com toda a exigência que tem o Palmeiras atualmente, com essa comissão técnica do Abel Ferreira, e ter feito o que ele fez, inclusive um gol no primeiro clássico contra o Corinthians, não é para qualquer um, hein, Breler? Não é para qualquer um. Demonstrou muita personalidade nessa primeira temporada de afirmação dele pelo Palmeiras, até porque ele entra num cenário de uma disputa muito complicada, com dois jogadores estabelecidos, Murilo e Gustavo Gomes, que formam uma das melhores duplas de zaga do país, e foi ganhando espaço, foi conquistando a posição pela maneira como joga, pela maneira como respondeu bem essa pressão no Palmeiras. Então isso é um indício também, até por ser um zagueiro alto e muito técnico, de que ele tem muito potencial. E a venda do Vitor Reis, por esse valor recorde, coroa o que é o trabalho de base do Palmeiras. A base do Palmeiras ajuda a valorizar o jogador, porque os clubes europeus sabem que buscando no Palmeiras é praticamente certeza de sucesso, que é jogador maduro, que é jogador com qualidade. O Palmeiras hoje virou uma grife na base. E até rolou uma provocação essa semana, né, do Corinthians, ali que estava esperando enfrentar o Palmeiras na Copinha, clássico cancelado. E o João Paulo Sampaio respondeu o importante na base é o que a gente revela, de retorno esportivo e principalmente de retorno financeiro. E eu acredito que ele tem razão. O que vale na base é jogador revelado. E esse é o produto principal, isso é o que se espera. Ganhar título é bom, demonstra competitividade, mas nunca pode ser o principal objetivo. Então, por mais que o Corinthians seja multicampeão da Copinha, o maior campeão, que também tenha sucesso em torneios de base, hoje o Palmeiras dá um banho falando de trabalho de revelação. Então, Estevão, Luiz Guilherme, Hendrick, Vitor Reis agora, são muitos jogadores que deram retorno técnico, esportivo e também financeiro. O Palmeiras faz muito bem esse ciclo, faz muito bem essa transição para o time principal e vende muito bem, que mostra que é um círculo virtuoso que o Palmeiras conseguiu na base. Para mim, hoje, disparado, o melhor trabalho de base do Brasil. Só para resumir o que disse o Breler, acho que quase todo mundo acompanhou, mas quem não acompanhou, o Corinthians chegou às semifinais da Copinha e aí nas suas redes sociais brincou, tirou sarro do Palmeiras, não vai acontecer o derby, né? Dizendo, o Palmeiras não chegou, nós chegamos, tal. E o João Paulo, né? João Paulo Sampaio. Que é o coordenador lá, o homem que manda, que coordena a base do Palmeiras. Ele fez até um timinho, um campinho, timinho não, um campo com uma escalação falando assim, se esses jogadores voltarem, de repente dá para acontecer. E aí no time tinha, né? Os valores. Tinha Hendrick, Estevão, o Luiz Otávio? Luiz Guilherme, um monte de gente, Vitor Reis, enfim. Muita gente que o Palmeiras vendeu, revelou nos últimos anos, que poderiam estar na Copinha. O Estevão podia estar na Copinha, o Hendrick tem idade para estar na Copinha. Fora os jogadores que subiram para o principal agora, Luigi, o Thales. Exato. E assim, até aquele zagueiro também que jogou outro dia com o nome italiano. Benedetti. Também estava no campinho ali. E assim, até somado a esse ponto que o Breler trouxe, assim, que é inquestionável, assim, você olhar as vendas que o Palmeiras fez falam por si só, a solidez do clube também contribui para isso. Porque se fosse um clube completamente endividado, cheio de problemas,
talvez a proposta seria mais baixa e ele já estaria aceitando. Sem dúvida. O Palmeiras bateu o pé. O Palmeiras não queria vender, queria segurar até o Mundial. Lógico, é que a partir do momento que ele vira o zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro, por ser tão promissor e tudo mais, é muito complicado você segurar. Acho que o Palmeiras fez certo em fazer a venda, por mais que ele venha a ser um fenômeno como zagueiro, mas assim, se tratando de um jogador de 19 anos, com essa proposta, eu entendo e concordo com a venda do Palmeiras. Então, mas o Palmeiras pôde se segurar, não vender por qualquer valor, porque ele tem uma solidez, ele pode recusar uma proposta alta para ter esse jogador por mais um tempo. Então acho que também isso contribui com esse trabalho de base. E é muito legal ver esse movimento do Vitor Reis pensando no clube para onde ele vai, né? Para treinar com o Guardiola, falou do sonho de jogar com ele, um zagueiro tão técnico jogando na Premier League, e num momento em que o City faz também uma movimentação de rejuvenescer esse setor. Porque um dia antes ele tinha anunciado um zagueiro também de 20 anos, o Kusanov, um zagueiro uzbek que vem da França também, um caso um pouco parecido com o Vitor Reis, porque ele tem pouca rodagem numa grande liga, fez acho um pouco mais de 30 jogos pelo Lens da França, então é um momento em que o City está olhando para esses jovens jogadores e devem ter espaço. Não sei se vai ser, acho difícil ser titular imediato, mas ele deve ser inserido aos poucos. Exatamente isso que eu ia perguntar, se é óbvio que é uma boa para o jogador e para o Manchester City agora, mas será que ele vai ter chance já de jogar ou vai ter que esperar? Você acabou de falar, eu estava até lendo sobre isso, você foi bem, Kusanov, né? Isso. Primeiro nome é difícil, hein? Esse é. Por isso que eu fiquei só no sobrenome. Abdukodir Kusanov, uzbek, de 20 anos. E aí é curioso, né? O Manchester City tem um negócio lá do fair play financeiro, que está sendo investigado há um tempão. Outros clubes ingleses reclamam. Por que o Everton foi punido e o City não... Enfim. E aí eles estão com problemas financeiros, entre aspas, né? Não tem problema financeiro nenhum. Pagaram 300 milhões de reais nesse menino de 20 anos do Uzbequistão e pagaram quase 40 milhões de euros, ou seja, 250, 260 milhões de reais no Vitor Reis. Mas, enfim, será que joga? Ou é provável que tenha que esperar muito tempo, que aconteça com ele o que está acontecendo com o Endrick? Ou no Chelsea, por exemplo, o Chelsea contratou quem? David Washington não joga... Contratou aquele outro menino. O Ângelo também, que acabou nem jogando. Acabou emprestado e já foi para a Arábia Saudita. Andrei Santos, enfim. É difícil ele jogar logo de cara, ou não? É difícil, mas no caso do Chelsea eu acho mais complicado, porque o Chelsea, a quantidade de jogadores que foram contratados... tanto que o técnico tem lidado com isso. Assim. O Chelsea tem vários jogadores que são especulados para sair nessa janela justamente por conta de uma série de contratações assim, exacerbada, até meu ver. A estratégia deles é contratar o cara jovem exatamente para ir formando, exato. O cara se adaptando muito ao futebol europeu. Muitos clubes eles contratam, não é para o cara chegar e jogar mesmo, exato. Não é isso? E assim, um clube do tamanho do City, com projeção dentro de um técnico como Guardiola... Acho que é diferente. Lógico, pode ser que ele não jogue de imediato, mas eu acho que é o local para ele progredir. Lógico, estou falando, tudo que eu falei aqui se resume no aspecto esportivo. Quando entra no aspecto em relação à possibilidade de punição, aí o cenário é um pouco mais incerto. Você tem esse julgamento, é uma coisa que se aguarda muito, aí muda o cenário. Mas de termos esportivos, mesmo que ele não jogue muito no começo... É mais fácil o cara chegar e jogar no City, por exemplo, do que no Chelsea ou no Real Madrid. Até pelo elenco menos cheio. Então, assim, para um jovem promissor, como é o caso dele, talvez seja mais interessante. Mas os clubes europeus também, eles têm uma visão diferente sobre jogador jovem. Eles não vão com tanta expectativa, principalmente na primeira temporada. O Beraldo, por exemplo, no PSG. Exato. Chegou com expectativa já na seleção principal. Mas chegou e jogou. Depois perdeu espaço, mas chegou e jogando. Perdeu espaço, mas para eles é natural o que está acontecendo. O jogador está se adaptando, ainda jovem, precisa ser lapidado nesse nível de competição. Então é normal que o Vitor Reis chegue lá e na primeira temporada, no primeiro ano como o Beraldo, jogue menos, mas para ele, só de vivência, de estar no elenco, de treinar com o Guardiola, já é algo que acrescenta muito para a bagagem. E tem a questão da posição também, né? Aqueles brasileiros fantásticos que chegam do Real Madrid, a gente quer que jogue logo, aconteceu com o Vinícius Júnior, agora com o Endrick. É uma posição que dá para ter mais tranquilidade, né? Uhum. Ele é um zagueiro, os holofotes não estão tão em cima, não tem aquela coisa do brasileiro fantasista, que pega a bola para resolver. Acho que ele vai ter tranquilidade, acho que vai ser difícil entrar, mas na hora que entrar, do jeito que esse menino joga, ele entra e fica. E eu vou poupar... Você citou o Real Madrid, o Casemiro chegou e demorou também.
Foi pro Real Madrid B, depois foi pro para Porto. Portugal, depois voltou. São casos e casos diferentes. Agora eu vou poupar vocês do trocadilho que o Manchester City hoje Eu tava é o com isso na time cabeça. em que os backs estão. Eu pensei. Os backs estão machucados. Só que os jovens backs estão, aí já quebra o trocadilho. Tem que ter jovem, entendeu? Você falou que ia poupar, mas não poupou. Mas foi ótimo. Ainda bem que não poupou, foi É. ótimo. Só um aspecto tático também que eu acho que é importante, pensando nos zagueiros, o Guardiola gosta demais, e olhando até o elenco atual do City, de zagueiros como laterais. Que há alguns, lógico, não estou falando que vai ser o caso do Vitor Reis, mas, por exemplo, Ake e Gvardiol, hoje são zagueiros que atuam muitas vezes pelo lado... O Gvardiol é o lateral esquerdo titular do City, mas ele é zagueiro de origem. O Akanji, às vezes, joga de lateral direito. O Guardiola, hoje, com a saída do Walker, provável saída, tem tudo pra sair, né? Ele tem o Rico Lewis apenas de lateral, de origem. Assim, tem o Williams Brand, que é um jogador que nem partidas fez nessa temporada. Então, ele utiliza muito os zagueiros como lateral. Então, não que seja o caso do Vitor Reis, mas com outros zagueiros fazendo essa função, abre espaço, naturalmente, para ele e pro Kusanov acabarem ganhando mais minutos. Pois é, pessoal, o Palmeiras que vendeu aí o zagueiro, o jovem zagueiro Vitor Reis, né, para o Manchester City, foi anunciado, e o contrato com o Palmeiras aí, né, o Palmeiras vai ganhar aí uma bagatela de cerca de 220 milhões de reais. Né? Segundo informações, o Manchester City anunciou nesta terça-feira a contratação do zagueiro Vitor Reis, de apenas 19 anos, o jogador que era do Palmeiras. O defensor havia viajado à Inglaterra na semana passada para concluir sua transferência, tornando-se agora oficialmente reforço do Manchester City, né, o jogador de 19 anos. Né, e segundo apurou a ESPN, a negociação foi fechada em 37 milhões de euros, né, cerca de 232 milhões de reais na cotação atual, e não tem bônus, tá? Foi valor fixo. Né? O Alviverde era dono de 100% dos direitos do atleta. Desse montante, o Palestrinos, né, ficaram com 35 milhões de euros, cerca de 220 milhões de reais. Né? E a explicação é a seguinte: a primeira parcela da venda seria paga pelo Manchester City à vista, mas o clube inglês pediu para postergar o pagamento, porque o Palmeiras pudesse antecipar o valor dessa parcela, que seria paga à vista sem perder dinheiro com juros bancários. Os britânicos aumentaram o valor da transação de 35 para 37 milhões de reais. Vitor Reis se torna aí o zagueiro mais caro já vendido aí no Brasil. E em quem o Palmeiras deveria investir todo esse dinheiro, né? Em quem o Palmeiras deveria investir esse dinheiro, né? Qual jogador vocês gostariam de ver atuando aí com a camisa do Palmeiras, né? Cerca de 220 milhões de reais. Acredito que o Palmeiras consegue aí trazer uns 3 jogadores só com essa grana. Mas o Palmeiras é sim uma máquina de fazer dinheiro. E só nos últimos anos aí o Palmeiras tem arrecadado, só com vendas de jogadores da base, mais de 2 bilhões de reais de faturamento aí, né? De vendas de jogadores. Mas aí, o que é que vocês acham? Palmeiras vendeu o Vitor Reis bem vendido? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!